Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. História, geopolítica e humanidade em movimento. Vamos mergulhar fundo numa história e tanto. Como é que um primata, que não era ninguém na fila do pão, acabou se tornando o dono do planeta? Pra gente começar a entender essa saga, a gente precisa primeiro se localizar no tempo, sabe? E olha, a verdade é que a gente chegou ontem. Pensa assim, se a história toda do universo fosse um ano, o Homo sapiens só daria as caras nos últimos minutinhos do dia 31 de dezembro. A gente é só um piscar de olhos no tempo cósmico. E o mais louco é que, durante quase todo esse tempo, a gente não era o personagem principal da história. Longe disso. Éramos, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé. Só mais uma espécie ali na correria para sobreviver. É fundamental a gente sacar isso. Os humanos pré-históricos eram irrelevantes, sério. A gente vivia morrendo de medo dos predadores, mal conseguia caçar bicho grande e o nosso impacto no ambiente era praticamente zero. Basicamente, não éramos nada de especial. E aí que fica a grande pergunta, né? A pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como é que esse bicho que estava ali no meio da cadeia alimentar conseguiu dar um salto e dominar tudo e todos? Bom, a primeira pista para a gente desvendar esse mistério está num segredo de família meio sombrio. Um segredo que ficou escondido por muito tempo. A gente não estava sozinho. Sabe, quando a gente fala humano, do ponto de vista da biologia, não estamos falando só da gente, do Homo sapiens. O termo abrange uma família inteira de espécies, o tal do gênero Homo. E, vamos ser honestos, por muito tempo a gente meio que preferiu esquecer que tinha esses primos. A gente gosta de se achar único, mas a real é que a história é bem mais cheia de gente. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Esquece aquela imagem clássica da evolução, sabe? Aquele macaquinho que vai se endireitando até virar um humano. Não foi nada disso. A Terra, por muito tempo, foi um lugar onde viviam vários tipos de humanos ao mesmo tempo. A nossa espécie era só mais um galho nessa árvore genealógica lotada. A gente vivia lado a lado com nossos irmãos evolutivos, cada um na sua, adaptado ao seu lugar. Tinham os neandertais super robustos lá na Europa, até os pequeninos da Ilha de Flores. O planeta era um lugar muito mais diverso em termos de humanidades. Então, vamos continuar essa investigação. Vamos dar uma olhada nas respostas que parecem óbvias para explicar o nosso sucesso. Mas já adianto, elas não contam a história toda. Porque, como a gente vai ver, aquilo que a gente considera a nossa maior vantagem também era uma baita desvantagem. Pensa no nosso cérebro gigante. É a nossa marca registrada, né? Só que ele veio com um preço altíssimo. Para alimentar essa máquina de pensar que gasta uma energia absurda, a gente teve que tirar essa energia de outro lugar, dos nossos músculos. Resumindo, um chimpanzé não ia ganhar da gente numa partida de xadrez, mas numa queda de braço, a gente ia passar vergonha. Outra coisa, andar em pé. Parece ótimo, né? Liberou nossas mãos para a gente criar ferramentas incríveis. Mas, por outro lado, trouxe um monte de problema, tipo dor nas costas. E o pior, o parto para as mulheres se tornou uma coisa extremamente perigosa. E isso forçou uma adaptação que mudou tudo. E essa metáfora aqui é perfeita. Ela diz que os bebês humanos nascem como vidro derretido, ou seja, totalmente maleáveis e indefesos. Eles nascem basicamente prematuros. E qual a consequência disso? Nenhuma mãe conseguiria criar um filho sozinha. Era preciso a tribo toda. E isso, olha só, acabou fortalecendo pra caramba os nossos laços sociais. E aí tem o nosso salto na cadeia alimentar. Foi muito, muito rápido. Num piscar de olhos evolutivo, a gente passou de presa para predador número 1 do planeta. E isso nos deixou meio neuróticos. A gente não teve tempo de desenvolver a autoconfiança de um leão, que está no topo há milênios, entende? Pois é, isso explica muita coisa sobre a gente. Agimos mais como um ditador paranoico, cheio de medo de perder o poder, do que como um leão, que é o rei da selva e sabe disso. Essa subida rápida e cheia de ansiedade pode ser a raiz de muitos dos nossos piores problemas, desde guerras até a destruição do meio ambiente. Ok, então a gente viu que nossas vantagens vieram com um preço. Cérebro grande, mas músculos fracos. Mãos livres, mas um parto perigoso. Então, como é que a gente conseguiu superar nossos parentes, como os neandertais, que eram até mais fortes? O que rolou quando os sapiens e eles se encontraram pela primeira vez? Durante muito tempo, os cientistas ficaram nesse debate. Existiam basicamente duas teorias para explicar
por que os outros humanos sumiram. A primeira, digamos, é a teoria do paz e amor. A gente se encontrou, se misturou e virou uma população só. A outra é a teoria da substituição. A gente chegou, competiu por recursos e, bom, eles se deram mal. E aí veio a genética e deu a resposta, que foi bem surpreendente. A verdade é que foi principalmente a segunda teoria, a da substituição. Mas, com um porém, houve sim um pouco de mistura. Não foi uma grande fusão, mas rolaram os encontros aqui e ali que deixaram marcas no nosso DNA até hoje. O ponto central aqui é meio pesado, mas é inegável. Por onde o Homo sapiens passava, a população humana que já estava lá desaparecia. Seja porque a gente entrou em guerra com eles, ou simplesmente porque éramos melhores em conseguir comida, a nossa chegada foi uma sentença de morte para eles. Eles não tiveram a menor chance. E tudo isso nos traz de volta à pergunta inicial. Qual foi, afinal, o nosso segredo? O que nos deu a vantagem final e decisiva? Porque se a gente parar para pensar, não foi só o cérebro grande, não foram só as ferramentas, nem o fogo. Nossos primos, os neandertais, também tinham tudo isso. Eles eram mais fortes, o cérebro deles era até um pouco maior que o nosso. Então, o que a gente tinha que eles não tinham? E a resposta, como essa citação resume perfeitamente, é a nossa linguagem. A nossa capacidade única de comunicação foi a nossa arma secreta. E não estou falando só de conseguir gritar, cuidado, leão! Era algo muito, muito mais poderoso. Mas o que essa nossa linguagem tinha de tão especial? Ah, essa pergunta já é o começo do próximo capítulo da nossa história. É a nossa capacidade de falar não só sobre coisas reais, mas sobre coisas que a gente inventa. Deuses, nações, dinheiro. Mas, bom, essa já é uma outra conversa. Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. História, geopolítica e humanidade em movimento.